Todo retro gamer sabe que a experiência de jogar numa TV de tubo simplesmente não tem comparação. É a nostalgia perfeita e que melhor traduz a experiência daquela época já tão distante. Mas como na vida adulta a gente já não tem mais tanto tempo livre assim para ficar sentado na frente da televisão jogando, a gente também ama um portátil. Mas e se unissem o melhor dos dois mundos e criassem um portátil que tem uma tela que reproduz essa experiência de jogar numa TV de tubo? É exatamente essa a proposta do R36T, ou ao menos foi isso que eles tentaram fazer nesse aparelho. Mas será que essa tentativa deu certo? Nesse review eu quero te mostrar como esse hardware com design bem fora da caixinha conseguiu me surpreender positivamente em diversos aspectos. Então vamos pro vídeo. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar de preço para que você saiba exatamente onde esse aparelho se encaixa no mercado. Eu paguei cerca de $30 nele nessa última promoção do AliExpress, o que convertendo na data que esse vídeo está sendo gravado, dá cerca ali de R$160 antes dos impostos. Então a gente tá falando aqui de um aparelho baratinho, de entrada, que tá ali mais ou menos na mesma faixa de preço de aparelhos com especificações semelhantes, como o R36S, R36H, Battle XP G350 e vários outros modelos de entrada. Feita essa ressalva, vamos começar aqui logo com o unboxing. Dentro dessa caixinha simples de papelão, a gente tem não o console, mas uma case. E dentro dessa case, que a propósito é bem decente, já que vem tudo bonitinho, organizadinho, com cabo USB-A para USB-C, com o manual de instruções e, claro, com o próprio videogame. Ao pegar o console, a primeira coisa que chama a atenção é obviamente essa tela. A ideia de instalar um painel CRT num portátil é completamente absurda. A gente sabe que isso não é fisicamente possível e a solução não seria também nada prática. Mas essa empresa aqui fez algo que eu costumo aplaudir sempre que eu vejo. Eles tentaram algo diferente. E eu acho que é essa palavrinha que eu vou usar bastante ao longo desse vídeo para descrever as características desse portátil. Diferente. Essa tela aqui tem uma espécie de lente curvada que vai causar alguns reflexos que lembram ali a curvatura de uma TV de tubo. E sinceramente, apesar do resultado não ter ficado perfeito, me pareceu bem legal. A única coisa que eu não curti tanto é que ela é menor do que deveria ser. Lembra que lá nas TVs CRTs havia uma certa área de imagem que era cortada dependendo do modelo da TV? Então, aqui eles não fizeram isso e o resultado acabou sendo um pouco esquisito, porque claramente fica uma borda preta estranha que até impede o efeito CRT da lente de realmente se destacar como deveria. Então logo de cara eu já digo que isso aqui é uma pena, porque se essa tela fosse ligeiramente maior ou a borda simplesmente cobrisse toda a tela, esse efeito CRT seria muito mais eficiente. Voltando aqui para a parte da frente do aparelho, os botões do console têm também um formato bem diferenciado. Enquanto aqui no meio eles lembram aqueles botões de trocar de canal em uma TV mais antiga que você costumava girar, os botões de face já têm um formato bem mais parecido aqui com a tampa de garrafa, mas que ainda remete àqueles botões de girar menores que víamos nas televisões de antigamente. O D-pad vai ser um ponto controverso aqui nesse aparelho. Ele tem um formato completamente maluco e que sinceramente eu tive péssimas primeiras impressões assim que eu bati o olho nesse videogame. Ele é no formato de um círculo e tem aqui apenas as direções desenhadas em cada extremidade. Só que apesar do formato bem peculiar e do estranhamento inicial, eu já te adianto que esse D-pad não é a aberração que ele parece não. Ele é um D-pad bem honesto e o estranhamento vai se limitar realmente somente ao formato diferente. E mais pra frente, nos testes de jogos, eu te mostro como, apesar do formato, ele realmente funciona bem. Aqui na parte inferior temos um joystick analógico que também é clicável. Ele é bem pequeno, mas eu acho que vai atender muito bem para os tipos de jogos que a gente vai explorar aqui nesse console. E ao redor desse analógico a gente tem também um LED RGB que pode ser controlado ou até mesmo desligado através do sistema. Na parte traseira a gente tem os botões L1, L2, R1 e R2, que estão posicionados aqui num local surpreendentemente confortável. Isso porque essa bundinha aqui no aparelho, que na verdade parece mais dois pés aqui, apesar de não ser tão bonita, faz com que o aparelho tenha uma excelente pegada. É sem dúvidas um dos verticais mais confortáveis que eu já usei e essa estética aqui até que combinou com o propósito do aparelho, de ser algo mais retrô. Então toda essa esquisitice aqui faz sentido, conversa com o design que ele propõe.
De modo geral, eu diria que os botões não são dos mais silenciosos aqui não. Os da parte traseira são de clique, assim como o Start e Select, e o botão de função aqui no meio. Os botões de face são um pouco mais silenciosos, sem dúvidas, mas não é algo que eu chamaria de discreto de forma alguma. Continuando aqui o tour pelo console, na parte inferior a gente vai ter aqui os alto-falantes. No lado direito temos os botões de Power, Reset e a entrada de cartão microSD, que já vem com um de 64 GB com mais de 18.000 jogos na memória. Na parte superior temos a entrada de fone de ouvido e duas USB-C, uma para acessórios OTG, como controles externos, pendrives e afins, e outra para carregamento, que infelizmente é um daqueles casos de aparelhos mais baratos que só carrega com cabos do tipo USB-A para USB-C. E para fechar, aqui do lado esquerdo temos os botões de volume. Pronto, então agora que a gente viu toda a parte física do aparelho, vamos falar da parte interna. O chip aqui é um RK3326, que é um processador muito conhecido que é usado em diversos aparelhos, como o que eu citei lá no começo do vídeo, RG36S, BattleXP G350, R36H e vários outros aparelhos de entrada, incluindo da própria Anbernic. O lado bom é que a gente conhece os limites desse aparelho e sabe que ele vai rodar ali muito bem até a biblioteca de PS1 completa. Ele vai performar bem em alguns jogos de PSP, mas não espere aqui que ele vai rodar um God of War, por exemplo, a mais de 10, 15 FPS, não vai rolar. E ele também roda ali mais ou menos 30, 40% da biblioteca de Nintendo 64 sem tanto problema. Se você for otimista, dá pra rolar também um pouquinho de Dreamcast aqui, só pra deixar o gostinho. Tem alguns jogos que vão funcionar muito bem, mas a grande maioria vai ser caso a caso ali. Completando as especificações, ele tem 4 GB de RAM, uma bateria de 3.500 mAh e roda o sistema operacional EmuElec, que é uma versão do Linux customizada. A tela, que é o carro-chefe desse aparelho, é um belo painel IPS de 3.5 polegadas, aspecto 4x3 e resolução 640 por 480. A conectividade aqui é mais uma surpresa positiva, já que diferente de vários outros aparelhos mais baratos e com esse tipo de processador, esse aqui vai ter suporte ao Wi-Fi, apesar de limitado ali aos 2.4 GHz, infelizmente ele não tem saída de vídeo em nenhuma das duas portas USB-C do aparelho. Não vai rolar jogar isso aqui na TV. Ok, a gente já falou bastante de hardware, então vamos agora aqui para o software. Como eu te falei há pouco, esse videogame roda o EmuElec, que é uma distribuição Linux que roda o Emulation Station como front-end. O sistema oferece bastante customização, desde temas, customização de front-end para alterar como os jogos são exibidos, ele tem acesso rápido aqui às configurações do RetroArch a nível de sistema. Enfim, são muitas opções e que se você já usou qualquer portátil desse tipo aqui, você sabe o quão flexível ele costuma ser nesse aspecto. Mexendo aqui nas configurações, tem algo que eu achei bastante curioso, que foi o fato de ter esse menu extra de suporte pós-venda aqui dentro das configurações. E ele linka a um certo site de uma empresa que eu achei bem irônico, já que a marca não aparece em qualquer outro lugar do aparelho, inclusive aqui na etiqueta aparece como Game Console, não tem tipo nenhuma referência à marca a não ser no software do aparelho. Navegando aqui na parte principal, a gente já vê que esse aparelho vem com infinidade de jogos na memória. Eu sei que isso é bem questionável do ponto de vista legal, então longe de mim defender aqui essas práticas dessas empresas, mas para quem compra e não está acostumado a mexer com esse tipo de sistema, isso torna a sua vida muito mais prática. É literalmente só tirar da caixa e jogar. Você não gasta um minuto sequer configurando o aparelho, procurando ROM, instalando emulador, enfim, já vem tudo prontinho para você pegar e jogar. Claro, eu faço aqui a ressalva que o microSD que vem nesse aparelho provavelmente não é ali das marcas mais confiáveis. E eu não botaria aqui minha mão no fogo que ele vai durar muito tempo não. A gente não sabe muito bem a procedência desse tipo de cartão, mas feita essa ressalva, a biblioteca pré-instalada é bem interessante, como você pode ver aqui nos números da tela. São milhares de jogos para a maioria dos sistemas. Antes de eu ir para a parte principal, que é o gameplay, a primeira coisa que eu recomendo que você faça, antes mesmo de jogar qualquer coisa, é vir aqui nas configurações e alterar o formato de tela que está aqui. Ele vem de fábrica setado para uma proporção de 3:2, o que não dá match aqui com a proporção que a gente sabe que a tela desse aparelho tem. Então,
O correto aqui seria utilizar 4x3. Feita essa pequena modificação, eu também recomendo que você troque a interface do RetroArch pela RG UI, porque ela funciona muito bem para aparelhos com telas pequenas ou de menor resolução. Mas aí fica a gosto da sua preferência pessoal se você quer utilizar a XMB, a RG UI ou a Ozone. Vou deixar aqui uma pequena prévia de como são essas três interfaces e aí você escolhe o que é melhor para você. Enfim, tudo pronto. Vamos jogar aqui algumas coisas para que eu possa comentar mais sobre a experiência desse aparelho em relação à tela, controles, sistemas e várias outras características que só jogando dá para saber. E já vamos começar aqui os testes com um clássico absoluto do Mega Drive, Turma da Mônica na Terra dos Monstros. Esse jogo lendário, que provavelmente fez parte da sua infância, é um ótimo ponto de partida para o que eu quero te mostrar aqui, que são os jogos de consoles de mesa em formato 4x3, a exemplo do próprio Mega Drive, do Master System, do Super Nintendo, Nintendinho e tantos outros videogames dessa época. Como vocês podem ver, mesmo nesses jogos que vão preencher toda a tela, infelizmente, essa tela não preenche todo o espaço disponível embaixo dessa lente CRT e acaba sobrando uma borda preta aqui na parte de cima. Na prática isso não atrapalha em nada, mas infelizmente ele limita o quanto a gente vê desse efeito arredondado, que é justamente o grande diferencial desse aparelho. Então essa é a imagem limpa, sem shaders, mas eu queria te mostrar também como fica o visual desse e de outros jogos quando a gente habilita um filtro que tenha suporte à distorção e que possa deixar essa tela curvada. Na minha opinião, vai ficar muito mais interessante. Melhor do que isso, acho que só se tivesse uma tela maior do que o frame da lente, para que de fato a gente pudesse ter uma experiência ali mais parecida com o que era lá nas TVs de tubo. Note que aqui a borda preta aumentou, mas agora a imagem está curvada e acompanha o formato do frame da tela. Isso deixa a experiência muito mais imersiva, e eu acho que essa combinação aqui do efeito visual real da lente e do shader de software trazem uma experiência muito mais parecida do que qualquer outra que eu já tive em relação a jogar numa TV de tubo. Deixa eu te mostrar também outros jogos, a exemplo do Super Castlevania 4 do Super Nintendo, que também tem esse mesmo formato 4x3. Aqui temos eles sem shaders, onde mais uma vez você nota uma barrinha preta ali na parte superior, e finalmente temos ele com shaders. A experiência é totalmente diferente. Mesmo que esse portátil não seja aqui tão poderoso para rodar os melhores shaders disponíveis para esse tipo de trabalho, de distorção e de aplicar realmente todos os efeitos e deixar o mais fiel possível a uma TV de tubo, esse filtro chamado Fake Lot já entrega uma experiência bem interessante, com as scanlines e com a distorção de imagem aqui na tela. Enfim, não é todo mundo que curte shaders, não é todo mundo que curte aplicar esse tipo de distorção, mas se você tá aqui num aparelho que já tem essa deformação física na tela, então por que não realmente explorar a capacidade dele a fundo? Eu acho que eu seria capaz de jogar sim sem shaders, caso a tela ocupasse todo o espaço disponível. Mas como não é o caso, eu acho que com shader acaba ficando bem melhor. E aliás, eu arrisco dizer que eu jogaria alguns jogos aqui com a tela levemente deformada. Veja esse exemplo aqui do Game Boy Color, que normalmente tem um aspecto 10:9, mas eu tô jogando ele aqui em 4x3 porque assim eu consigo aproveitar todo o efeito de distorção que essa tela causa. É uma distorção que é quase imperceptível e se você não souber ali o aspecto perfeito, real do videogame, talvez você nem note. Saindo um pouco do tema tela e partindo aqui para explorar a biblioteca que esse videogame aguenta rodar, deixa eu trazer aqui alguns exemplos. Como eu te falei antes, o poder desse console já é bem conhecido. O processador RK3326 está em aparelhos que fazem um enorme sucesso de venda, então eles já foram testados exaustivamente e a gente sabe quais são os limites dele. O Nintendo 64, por exemplo, vai te oferecer ali por volta de pelo menos uns 40% da biblioteca de forma bastante estável e com boa frame rate. Salvo ali alguns jogos mais difíceis de emular, geralmente o que vem dentro do cartão já é um bom indicativo dos jogos que ele aguenta rodar bem. Agora, o legal desse console é que ele tem um analógico, tal qual um controle de Nintendo 64 e de outros videogames dessa era aqui do 3D. Então isso vai te permitir jogar jogos como o Super Mario 64, que por exemplo tem ali uma necessidade maior do analógico
E você consegue fazer isso de forma muito tranquila, porque o analógico, apesar de pequeno, ele não oferece assim nenhum problema em relação à precisão. Ah, e uma observação, você consegue aqui também aplicar aqueles shaders que eu te mostrei anteriormente, para deixar aqui a tela curvada, ou aplicar aqui os efeitos de scanline, ou de qualquer outro tipo de deformação na tela. Então é isso, mesmo nesses jogos mais pesados, você consegue ainda reproduzir um pouco melhor essa experiência de TV de tubo de tela CRT. Então, de forma geral, apesar de limitado, esse aparelho te oferece sim uma excelente experiência de Nintendo 64. E o mesmo pode ser dito aqui para os jogos de PS1, onde você pode optar por jogar tanto no D-pad quanto no analógico. Para uma boa parte dos jogos, qualquer um dos dois vai te atender muito bem, já que naquela época o controle original do PS1 não tinha joystick analógico. Agora, em relação ao PSP, o limite de performance já começa a aparecer. Um dos jogos que primeiro vem à mente quando a gente fala em PSP é o God of War, e esse é um claro exemplo de jogo que não roda bem nesse aparelho. Mesmo incluso aqui no cartão de memória e com algumas configurações pré-definidas para tentar otimizar ele, sem chance. Eu até tentei mexer mais nas configurações do emulador, mas dificilmente você vai conseguir aqui algo acima de 15 ou 20 FPS de forma consistente, especialmente nessa parte aqui de entrada do jogo. Agora, ainda no PSP, existem jogos mais simples, a exemplo aqui desse Mega Man X Maverick Hunter. Você vai conseguir rodar esse tipo de jogo aqui com a maior tranquilidade. Frame rate super estável, desempenho muito bom e sem precisar ficar mexendo em configuração aqui. Tem muita coisa da biblioteca do PSP que você vai conseguir jogar de boa. E um console que funciona surpreendentemente bem nesse videogame é o Nintendo DS. Isso porque o console original tinha ali um formato de tela 4x3, que nesse caso é a mesma aqui do R36T. Então a imagem vai ocupar toda a tela e quando você quiser você consegue alternar facilmente entre uma tela e outra apertando o botão R2. Além disso, você tem também a opção de jogar com as duas telas na vertical, que obviamente eu não recomendo. E é isso, o emulador funciona muito bem, os jogos performam muito bem. Aqui temos o New Super Mario Bros. E, cara, funciona perfeitamente. Testei também com o Rayman DS, que se eu não me engano é um port de talvez Nintendo 64, se não me falha a memória. E é isso, funciona perfeitamente. E finalmente temos Dreamcast, que não vai rodar toda a biblioteca, mas vai rodar muita coisa, inclusive aqui o Crazy Taxi, que, cara, é um jogo sensacional, absolutamente nostálgico, recomendo fortemente, tá rodando aqui a 30 FPS bem estável, que eu confesso que acho que não era a frame rate original do jogo, se eu não me engano ele é desbloqueado, 60, me corrijam se eu estiver errado, mas tá estável, dá pra jogar tranquilamente assim. A mesma coisa vale aqui pro Marvel vs Capcom do Dreamcast, que também tá funcionando perfeitamente. Perdoem aqui o quão ruim eu sou em jogos de luta, mas faz parte. Então é isso, dá pra rodar, não vai ser toda a biblioteca, mas você vai conseguir bastante coisa aqui. Na memória, se eu não me engano, ele só vem com 5 jogos instalados do Dreamcast. Então talvez isso seja um sinal. Tem 3 coisas que eu mudaria nesse aparelho. A primeira é que a tela deveria ser maior, ou no mínimo, o frame que dá aqui o efeito CRT deveria cobrir toda a tela. Porque sem isso, a gente fica aqui com essas bordas esquisitas que atrapalham o principal diferencial desse aparelho. É um efeito bem legal, mas que poderia ser muito melhor com esse pequeno ajuste de deixar uma tela ali maior. A segunda mudança que eu faria é no D-pad, que apesar dele ser muito bom, esse formato circular vai desagradar e vai espantar muita gente em relação a esse aparelho. Eu particularmente teria oferecido a opção de um D-pad removível que você pudesse trocar ali pelo formato em cruz mais tradicional a qualquer momento. Você mandaria os dois na caixa e aí o usuário decide qual ele quer utilizar. A terceira e última mudança não seria algo tão impactante, mas eu tiraria esse alto-falante da parte inferior do console e jogaria para a parte da frente, onde inclusive já tem esse desenho aqui de grade. Não só ficaria mais elegante, como traria os speakers voltados para o usuário, o que costuma melhorar bastante a experiência de som em qualquer portátil. Então, enfim, é um portátil bom, mas que tem vários pequenos pontos ali que dá para ser melhorado. Claro que ele tá numa faixa de preço que eu não vou exigir muito aqui, mas eu acho que são pequenos ajustes
que tornariam a experiência muito melhor. Quanto ao efeito CRT que é proposto aqui, eu achei a ideia sensacional e que surpreendentemente funciona muito bem. Ele é quase que um shader físico aqui, aplicado diretamente na própria tela, sem uso de software. E é óbvio que ele não vai te oferecer uma experiência igual a uma TV de tubo, longe disso, mas é uma distorção de imagem bem legal e que lembra o efeito que a gente tinha lá nas TVs de antigamente. Se a gente combinar isso com um shader de software, a experiência então fica muito mais parecida com a TV de tubo do que qualquer outro portátil que eu já testei, somente por conta dessa diferença física que existe ali na tela. E eu tava pensando aqui, eu realmente gostei bastante dessa ideia de utilizar uma lente que distorce ali a tela como uma espécie de shader físico ao invés de software. Porque acaba ficando muito mais autêntico, ele reage ao reflexo ali do seu ambiente, então faz muito mais sentido. Então é por esse motivo que eu adoraria ver essa lente comercializada como um acessório para telas de outros aparelhos. Isso aqui numa tela OLED de um Retroid Pocket Classic, por exemplo, ou até mesmo numa tela que suporta ali 120 Hz e aguenta, por exemplo, Black Frame Insertion, que é o BFI que a gente chama. Isso aqui traria uma experiência de TV de tubo muito mais autêntica em um aparelho mais poderoso. Em resumo, esse aparelho vale a pena? Minha resposta é que sim, eu recomendo. Ele traz as mesmas especificações de aparelhos com ótimo custo-benefício, como o R36S ou o Battle XP G350, só que com um grande diferencial. Ele tem o Wi-Fi integrado nesse aparelho. Isso vai fazer muita diferença na praticidade do dia a dia e também para utilizar coisas como os Retro Achievements, por exemplo, que só funcionam se você tiver conectado à internet. Quanto ao fato dele ter um único analógico, enquanto o R36S e o Battle XP tem dois, sinceramente isso não faz a menor diferença no uso prático. Na minha experiência, você só vai precisar de um analógico mesmo. Mas por quê? A resposta é simples. Ele só aguenta rodar ali até mais ou menos a geração do PS1. E você dificilmente vai encontrar jogos antes da geração do GameCube e do PS2 que utilizam os dois analógicos. Então, na maioria dos jogos, nesses aparelhos de baixo custo, o analógico direito só tá ali de enfeite. Porque o que importa mesmo é esse joystick esquerdo que a gente tem aqui nesse videogame. Enfim, se a ideia de uma lente permanente distorcendo as bordas da imagem não te incomoda e você consegue viver com o fato que esse D-pad, que é bastante preciso, tem um formato bem diferente aqui, vá em frente. Esse videogame aqui me surpreendeu de forma bastante positiva. E agora eu quero saber a sua opinião. Me conta aqui embaixo o que você achou da proposta desse aparelho e se você se interessa por portáteis tão diferentões assim, tanto quanto eu me interesso. E como eu sempre te peço ao final de cada vídeo, se você curtiu esse review, se inscreve aqui no canal para que eu traga mais conteúdo assim. E se puder, deixa seu like aqui embaixo também, isso me ajuda bastante. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tchau, tchau.